Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos falar de transformações lineares no plano, que é o nosso grande objetivo nesse módulo. Bem, nós falamos na aula passada o que era uma transformação no plano, né? Então, uma transformação no plano T de R2 em R2, ela também vai ser dita como uma transformação linear se duas condições forem satisfeitas. São as seguintes condições. A primeira é que T de U mais V é igual a T de U mais T de V para todo U e V do R2. Ou seja, a imagem da soma U com V tem que ser igual à soma das imagens de U e de V pela transformação T. Além disso, T de K vezes U tem que ser igual a K vezes T de U para todo U do plano, todo U pertencente a R2, e para todo K real. Ou seja, significa que a imagem de K vezes U tem que ser igual a K vezes a imagem de U. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar os exemplos que a gente viu na aula passada e verificar se são transformações lineares ou não, ou seja, se elas satisfazem a essas condições ou não. Bem, na aula passada, a primeira transformação que a gente viu foi a transformação T de R2 em R2, dada pela seguinte lei: T de xy igual a 2x, 2y. Então, nós tomamos o vetor U, 2, 0, e tomamos um vetor V, 0, 2, e vimos que a imagem desses vetores pela transformação T seriam os vetores 4, 0 e 0, 4, respectivamente. Fizemos ainda a representação geométrica, né? Colocamos aqui em roxo o vetor U, 2, 0, V, 0, 2, em amarelo, as imagens desses vetores por T, o vetor 4, 0 e o vetor 0, 4. Bem, observa o seguinte: a soma do vetor U com o vetor V, olhando aqui para o nosso plano cartesiano, pela regra do paralelogramo, vai ser a diagonal do paralelogramo formado por eles. Ou seja, vai ser o vetor 2, 2, que eu também vou marcar aqui em roxo. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor U mais V. Ok? Bem, de fato, 2, 0, 0, 2, a soma vai dar o vetor 2, 2. Se a gente transformar, ou seja, se a gente aplicar ao vetor 2, 2 a transformação T, a imagem de 2, 2 por T vai ser 2 vezes 2, 2 vezes 2, vai ser o vetor 4, 4. Então, se a gente voltar para cá, ó, o vetor 4, 4, ele nada mais é do que a diagonal do paralelogramo formado por T de V, T de U. Ou seja, ele é, de novo pela regra do paralelogramo, a soma dessas duas transformações. Então, com isso, a gente já consegue verificar que para este caso particular, a primeira condição ela é satisfeita. Então, aqui, ó, esse vetor, ele é a transformação do U mais V, mas nós também
podemos afirmar que é a soma das transformações de U e de V, a soma das imagens, né, de U e de V. A imagem do U mais V é igual à soma das imagens de U e de V. Então, neste caso, para esse vetor U e para esse vetor V, a primeira condição foi satisfeita. Será que a segunda também seria satisfeita? Vou, por exemplo, considerar um K igual a 1/2. Se eu fizer K vezes o vetor V, ou seja, 1/2 vezes o vetor V, se o vetor V tem coordenada 0, 2, multiplicar cada um dos seus componentes por 1/2, eu vou ter o vetor 0, 1. Vou marcar aqui, ó, o vetor 0, 1, que vai ser esse vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor 1/2 do vetor V. Ok? Se eu aplicar a transformação T a esse vetor, a 1/2 de V, nós teremos a imagem do vetor 0, 1, que vai ser o vetor 0, 2. Então, o próprio vetor V foi a imagem desse vetor. Bem, se a gente fizer, a gente sabe que a transformação do vetor V é o vetor 4, 0. E se a gente fizer 1/2 vezes esse vetor, nós vamos obter 4, 0 não, 0, 4, né? 1/2 do vetor 0, 4, que é a imagem do vetor V através da transformação T, nós vamos ter o vetor 0, 2. Então, observa que a imagem de 1/2 do vetor V vai ser igual a 1/2 vezes a imagem do vetor V. Então, nesse caso aqui, para esse valor de K e para esse V, a condição foi satisfeita. Bem, só que mostrar isso aqui não é suficiente para a gente dizer que essa transformação de fato é uma transformação linear. Parece um bom indício, né? Então, na próxima aula, a gente vai provar que vai verificar, na verdade, né? Vai verificar se essa transformação é linear ou não para qualquer vetor, quaisquer vetores U e V do plano e para qualquer valor de K real. Ok? Até lá!